Seja bem-vindo ao Podcast Informação, um podcast do Jornal O Diário, com Darwin Valente. Olá, eu sou Darwin Valente. O Carnaval está chegando e se você está empregado e tem planos de curtir a festa durante os 4 dias de folias, pensando ser aí uma folga gigante, preste muita atenção a essa notícia que pode até atrapalhar seus planos. Aqui vai um aviso aos navegantes e foliões. Pelo calendário oficial, o Carnaval não é considerado feriado nacional. E mesmo que muitas empresas concordem em dispensar seus funcionários durante os dias de folia, o trabalhador precisa ficar muito atento às regras para evitar problemas maiores que vão desde advertências até mesmo as temidas demissões. Tudo porque os empregadores, os patrões, podem ter expediente normal e exigir que seus empregados cumpram também a jornada normal de trabalho. Mais do que isso, o Carnaval só é considerado feriado se estiver previsto em lei estadual ou municipal. E no caso de Mogi das Cruzes, não existe lei municipal que defina a data como feriado. Da mesma forma que o estado de São Paulo também não considera o Carnaval como período de descanso, como acontece, por exemplo, no Rio de Janeiro, que decretou a terça-feira de Carnaval como feriado estadual. Mas isso vale somente para quem reside por lá, no território fluminense. Por aqui, o ponto facultativo deve alcançar apenas os funcionários públicos ligados à Câmara e Prefeitura e também aqueles que atuam em órgãos estaduais e alguns setores federais. Exceção feita, é claro, aos que trabalham em serviços essenciais como policiais, bombeiros, médicos e tantos outros que também são obrigados a trabalhar durante o período de Carnaval. Para os demais funcionários públicos, terminado o expediente da próxima sexta-feira, adeus, e a maioria só irá retornar ao trabalho ao meio-dia de quarta-feira de cinzas. Nos locais como Mogi, onde a data não é considerada feriado, empresas e funcionários podem fazer acordos sobre os dias a serem trabalhados e as formas de compensação dessas horas de folga, informa a advogada Bianca Canzi, especialista em direito do trabalho. Conforme outros especialistas, a nova legislação trabalhista permite que as empresas troquem o dia a ser trabalhado. No caso, podem determinar que os funcionários trabalhem na terça, por exemplo, e posteriormente compensem as horas trabalhadas com uma folga num outro dia. Mas para isso ocorrer, é necessário aprovação mediante convenção ou acordo coletivo. Segundo advogados, se o funcionário decidir faltar por conta própria durante o Carnaval, a empresa poderá descontar os dias de falta do salário do empregado, aplicar sanções disciplinares como advertências ou suspensões, ou chegar até mesmo ao extremo de demitir o empregado, e é bom atentar para isso. Só que antes disso a empresa deverá observar se houve reincidências ou se outras penalidades já foram aplicadas anteriormente àquele empregado. A advogada Bianca Canzi afirma que a segunda e a quarta-feira de cinzas podem ser emendadas, ou seja, enforcadas na linguagem popular, desde que a empresa permita em comum acordo com os seus funcionários. Segundo especialistas, nas localidades em que o Carnaval for considerado feriado, o que eu repito, não é o caso de Mogi das Cruzes, os empregados que trabalharem nesses dias deverão ter folga compensatória em outro dia da semana. Se isso não ocorrer, deverão receber as horas extras trabalhadas com o acréscimo de pelo menos 100% ou mais, se isso estiver previsto, obviamente, na convenção coletiva da categoria do trabalhador. E nos locais em que o Carnaval não é feriado, como é o caso de Mogi, as empresas poderão exigir que essas horas não trabalhadas sejam compensadas posteriormente,
Conforme a nova lei do trabalho, existe a possibilidade de compensação até mesmo dentro do mesmo mês. Se o funcionário folgar nos dias de carnaval, a empresa poderá exigir que ele cumpra essas horas descansadas em outros dias, com exceção do domingo, respeitado aí o limite de 2 horas extras a cada dia. E para os trabalhadores que fazem a jornada de 12 horas trabalhadas seguidas de 36 horas de folga, não há previsão de pagamento de horas extras, mesmo se houver trabalho em dias de feriado. Dessa forma, não haverá compensação para esses empregados, garante a advogada Bianca Canzi. E vamos mudar de assunto e falar novamente da decisão da CPTM de revogar a licitação para a contratação de empresas ou de empresa que ficaria encarregada de modernizar as estações das linhas 11 Coral e 12 Safira, que servem a região de Mogi das Cruzes. Essa revogação de licitação foi noticiada com exclusividade aqui pelo jornal Diário de Mogi, na coluna Informação. E ontem pela manhã eu tive a satisfação de receber um telefonema do engenheiro Jamil Alage, esse verdadeiro patrimônio de nossa cidade, que mesmo já tendo deixado os 90 anos para trás há algum tempo, continua ativo e observador consciente das questões que envolvem a cidade, pois o Dr. Jamil fez questão de se manifestar a respeito do caso envolvendo as licitações da CPTM. Na opinião do engenheiro que atuou na construção das rodovias Mogi Dutra, Mogi Bertioga e de inúmeras outras grandes obras de Mogi, não seria possível que um projeto como o das estações, feito em 2013, ficasse obsoleto em apenas 7 anos, por mais mudanças que tenham ocorrido nas questões relativas à acessibilidade. Para Jamil, se o projeto caducou, é porque realmente ele foi mal feito, mal executado, segundo suas palavras. O experiente engenheiro chegou a levantar até mesmo a hipótese de se tratar de uma retaliação do governo estadual em razão da oposição ao projeto do pedágio na Mogi Dutra, mas deixou a ideia de lado ao tomar conhecimento que concorrências semelhantes também haviam sido revogadas em outras linhas da CPTM, bem distantes aqui de Mogi das Cruzes. E na conversa com este repórter, o engenheiro Jamil Alage também disse que está passando da hora de a CPTM retomar a trilha do prolongamento da linha São Paulo Estudantes até o distrito de César de Souza. Essa é uma reivindicação antiga aqui da cidade. Jamil lembrou que a questão é também cíclica, vai e volta ao sabor dos interesses políticos do momento, mas acaba não saindo do papel. E fica sempre aquela expectativa de que realmente o trem de subúrbio poderia chegar até o distrito de César de Souza e beneficiar muita gente. Jamil volta a fazer críticas à visão dos dirigentes da CPTM, que, segundo ele, não conseguem enxergar o que a extensão da linha até César de Souza poderia resultar em termos de faturamento para a empresa e principalmente em bem-estar e benefícios para quem mora no distrito ou se utiliza das linhas ferroviárias, dos trens que percorrem aqui a nossa região. Ele também lembra da importância dessa extensão da linha para moradores de outros pontos da cidade que poderiam usar o trem para chegar ou sair de César de Souza com muito mais facilidade. Jamil é um observador atento da cena mogiana e, apesar dos seus 93 anos já completados, tem participado ativamente de movimentos populares da cidade nestes últimos tempos. É um dos participantes ativos da luta contra o pedágio no quilômetro 45 da Mogi Dutra, estrada cuja construção ele acompanhou do início até o fim. Com a autoridade e a sabedoria que os anos lhe garantem, Jamil é também um crítico do pedágio que o governo do estado insiste em implantar na rodovia. Para ele,
Não faz sentido a cidade ficar dividida em duas metades por um posto de arrecadação que só está sendo implantado como uma espécie de bônus para atrair empresas ao processo de privatização das estradas que servem ao litoral norte e litoral sul de São Paulo. Não é justo que isso aconteça, brada Jamil, com a autoridade que lhe assegura uma vida inteira dedicada a Mogi e suas obras. Jamil sabe do que está falando, e se ele também diz pedágio não, nós temos que assinar embaixo. Eu, particularmente, assino. Eu sou Darwin Valente e espero contar com sua fundamental audiência novamente amanhã, neste mesmo canal. Até lá, amigos! Você acabou de ouvir Podcast Informação, um podcast do jornal O Diário com Darwin Valente. Até a próxima!